E aí, tudo bem com você? Vim só agradecer a você que chegou aqui no nosso sétimo vídeo, né, do curso introdutório de administração, a administração do zero ao infinito. Nossa última aula, nosso último vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. E agora, meu amigo, minha amiga, é você e o infinito. Você está preparado? Tá? Já aprendeu alguns conceitos importantíssimos de administração geral e também já está preparado para seguir qualquer outra disciplina relacionada à administração de recursos materiais, gestão de pessoas, administração pública, tudo isso você já tem o conhecimento básico necessário para acompanhar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, aproveite a última aula, deixe aí uma curtidazinha, né, para ajudar o professor HP, compartilhe com os amigos. Muito obrigado e uma boa aula. Professor HP. Então vamos começar a aula direto para o slide agora. Parangarico Tirimihuaro. Administração geral do zero ao infinito. Professor Eric Paiva. Viagem ao maravilhoso mundo da administração. Continuando. Hoje a gente vai para as funções administrativas. Planejamento, organização, direção e controle. Planejamento, organização, direção e controle são as 4 funções administrativas. Na função planejamento, você vai estabelecer objetivos, vai fazer o diagnóstico da sua situação atual e vai elaborar planos para alcançar esses objetivos ou metas ou resultados que você tenha definido, né? Na função organização, você vai estruturar a empresa, vai colocar cada coisa no devido lugar, vai dividir o trabalho. Na direção, você vai lidar diretamente com pessoas, vai motivar, vai liderar, vai se comunicar, vai resolver conflitos. E na função controle você vai verificar, como se fosse uma lupa aqui, tá? Olhar, monitorar se está tudo ocorrendo de acordo com o que foi planejado. Se não estiver, você vai estabelecer ações corretivas. Muito bem, gostei da resposta aí. Vamos lá para o slide, ver isso aqui com mais detalhes. Linhas gerais das funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle. De novo, planejamento, organização, direção e controle. Tem isso aí na sua mente. Funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle, falando mais uma vez para ficar aí no seu juízo. Pronto, vamos aqui para as definições que o mestre Chiavinato traz para a gente. Planejamento significa olhar para frente, visualizar o futuro e o que deverá ser feito, elaborar bons planos e ajudar as pessoas a fazerem hoje as ações necessárias para melhor enfrentar os desafios do amanhã. Então, o planejamento é voltado para o futuro, né? Organização é o ato de estruturar e integrar os recursos. A organização lida com recursos, tá? É o ato de estruturar e integrar os recursos e os órgãos incumbidos de sua administração e estabelecer relações entre eles e suas atribuições. Na organização você vai montar a estrutura organizacional, certo? Dividir aqui o trabalho, né? Dispor os órgãos e a relação que existe entre eles, que são dadas por essas linhas de comando aqui, certo? Ok, professor. Direção é interpretar os planos para as pessoas, o foco da direção é nas pessoas e dar instruções, orientação sobre como executá-los a fim de garantir o alcance dos objetivos. Controle significa garantir que o planejamento seja bem executado e que os objetivos estabelecidos sejam alcançados da melhor forma possível, tá? Relembrando, planejamento, você vai estabelecer objetivos, metas, resultados, vai fazer o diagnóstico da sua situação atual, como você está hoje, e vai estabelecer planos para alcançar esses resultados, metas ou objetivos. Na função organização, distribuir os recursos, montar a estrutura organizacional. Direção, lidar diretamente com pessoas, comunicação, motivação, liderança. E controle, verificar se está tudo ocorrendo como foi planejado, se não estiver, ações corretivas. Lembre que ações corretivas é da função controle, o foco da função controle é nos resultados, tá bom? Voltando. Ciclo administrativo. Quando consideradas isoladamente, planejamento, organização, direção e controle são as funções. Quando consideradas como um ciclo, onde primeiro eu planejo, depois eu organizo, depois eu dirijo, depois eu controlo, é o ciclo administrativo, depois volta o planejamento. E quando consideradas como um todo integrado e interdependente, onde tudo acontece ao mesmo tempo, é o processo administrativo.
que tem um ciclo, né? Primeiro planeja, depois organiza, depois dirige, depois controla, depois volta para o planejamento. Processo administrativo, como um todo integrado e interdependente, onde planejamento, organização, direção e controle acontecem ao mesmo tempo. Ação administrativa é meio que o conceito de administração enquanto ato ou processo de administrar. A ação administrativa vai usar as funções administrativas para alcançar os objetivos da organização. Resumindo, é isso aqui. Vamos ver o que é que dizem os teóricos aqui no slide. A ação administrativa ocorre a partir do processo administrativo, pois é através dele que o administrador busca a melhor utilização dos recursos para alcançar os objetivos. Olha aí, o meu conceito de administração enquanto ato ou processo de administrar. Ação administrativa significa usar o processo administrativo, planejamento, organização, direção e controle, para alcançar os objetivos utilizando os recursos organizacionais de forma racional, porque os recursos são limitados. Muito bem. Concurseiro apaixonado e as funções administrativas. Que marmota é essa aí, professor? Concurseiro apaixonado e as funções administrativas? Eu tenho aqui, ó, nesse slidezinho, eu tenho o Sérgio e a Marimar. Aqui, por que o nome é Sérgio e Marimar, professor? Quando eu namorava com a minha esposa, ela gostava muito de uma novela que o nome era Marimar. E aí Sérgio era o par romântico dessa Marimar, né? E aí tinha até uma musiquinha lá. Marimar! Au! Destinida soy! Ei, besteira. Mas vamos lá, voltando aqui para a aula. Como é que vai funcionar? Sérgio se apaixonou por Marimar e aí, como ele estava estudando muito administração, ele disse, vou usar as funções administrativas para conquistar a Marimar. E aí, na função planejamento, o que é que ele faz? Estabelece o objetivo, faz o diagnóstico, estabelece planos. O objetivo, ele estava tão apaixonado que o objetivo que ele colocou foi casar com a Marimar. Diagnóstico, ele estava liso, cabeludo, barbudo. Isso aqui no ambiente interno. No ambiente externo, Marimar está solteira, olha aí que coisa boa. Planos, aí ele vai dizer como ele vai fazer uma série de ações para poder alcançar o seu objetivo. Aí ele vai embelezar-se, vai chamar Marimar para ir estudar na casa dele e lá ele vai tentar conquistar a Marimar. Pronto. Função, organização agora. Organização. Ele organizou o quarto, deixou o quarto com tudo no lugar, colocou 2 cadeiras, uma pertinho da outra, na mesa de seu quarto. Alocou os recursos, livros e materiais em cima da mesa, estruturou a casa. No quarto 1 vai ficar ele e Marimar. No quarto 2 é o lugar dos pais. Na sala é o lugar dos irmãos. Ele estruturou a empresa. Empresa não, a casa dele, né? Que a gente está fazendo uma analogia com a empresa. Na função organização. Na função direção, ele vai orientar as pessoas, né? Então orientou a família, liderou os irmãos e motivou os pais. Como é que ele fez isso? Orientou a família, fez uma reunião com a família para falar que não devem ir ao quarto atrapalhar os estudos. Liderou os irmãos, usou a liderança transacional para influenciar os irmãos. O que é liderança transacional, professor? É quando eu ofereço algo em troca da sua obediência. No caso aqui, ele ofereceu choquito para os irmãos obedecerem ele. Usou a liderança transacional para influenciar os irmãos, oferecendo choquito em troca de obediência. E motivou os pais, falando que Marimar o tiraria das farras. E aí, como os pais querem que ele saia das farras, eles ficaram motivados e que ele consiga se casar, atingir o objetivo dele, que é casar com a Marimar. E na função controle, o que é que ele fez? Avaliou, identificou desvios e fez ações corretivas. Avaliou, verificou se tudo estava correndo como deveria. Identificou desvios, viu que algumas coisas não estavam ocorrendo de acordo com o que ele tinha planejado. E ações corretivas? Propôs ações corretivas quando foram necessárias, quando identificou esses desvios. Outra coisa que você precisa saber, certo? Vou até limpar aqui. Controle, ela passa por todas as outras funções administrativas. Como assim, professor? Se a função controle identificou algum desvio na função planejamento, ela vai propor ação corretiva na função planejamento. Se identificou algum desvio na função organização, vai estabelecer ações corretivas para a função organização. Se foi na direção, da mesma forma. Então, vamos ver aqui um exemplo. Vamos dizer que quando a Marimar chegou lá,
ela de vez em quando soltava um punzinho e colocava a culpa no cachorro do Sérgio. E aí o Sérgio disse, não quero mais casar com a Marimar não, o meu objetivo aqui foi muito alto. Eu quero agora apenas ficar com a Marimar. Então o controle foi lá no planejamento e disse, não, casar não, só ficar com a Marimar. Então estabeleceu a ação corretiva no planejamento. Na organização, ele colocou duas cadeiras aqui, ó, duas cadeiras, uma pertinho da outra. Vamos dizer que a cadeira da Marimar estava quebrada, ela sentou, caiu no chão. Aí o controle disse, opa, desvio. Bota uma cadeira que preste aí, rapaz. Beleza. Estabeleceu a ação corretiva na organização. E aí vamos dizer que lá eles estavam estudando no quarto e ficou indo lá a mãe dele para oferecer suquinho, lanche e tal. Aí o controle verificou que teve desvio na função direção. E aí teve ação corretiva, disse, olha, na reunião lá, eu disse para vocês não atrapalharem, não irem para o quarto atrapalhar os estudos. Então o controle fez ações corretivas na função direção. Então o controle perpassa por todas as outras funções. Beleza? Espero que isso tenha valido aí para você aprender, um recursozinho didático aqui que eu sempre uso, uma besteirinha para facilitar o seu aprendizado. Ok, agora você não erra isso aqui nunca mais. Continuando, para deixar isso ainda mais sedimentado. Planejamento. Você está vendo aqui o bonequinho, certo? Ele estabeleceu o objetivo e está vendo como ele vai fazer para alcançar o objetivo. Então, estabelece objetivos e vê os planos ou estratégias para alcançá-los. E aí, o que é que ele está fazendo? Ele está pensando. Então, a função planejamento tem foco nas ideias, certo? Foco nas ideias. Sempre que você vê esses termos aqui, você vai olhar lá nas opções se tem a função planejamento. Então, a palavrinha ou termo antecipar, definir objetivos, reduzir incertezas, prever, programar ou estabelecer planos, procura nas alternativas função planejamento, porque deve ser este o seu gabarito. Organização, outra figurinha ilustrativa. O que é que o rapazinho está fazendo aqui? Está montando um quebra-cabeça, está colocando cada coisa no seu lugar, está alocando os recursos, está dividindo o trabalho, está montando a estrutura organizacional. Então a função organização, ela tem foco nos recursos. Foco nos recursos. E os termos associados à função organização são dividir o trabalho, estruturar, alocar os recursos, distribuir os recursos, empregar os recursos, fazer o desenho organizacional. O que é o desenho organizacional? É o organograma da empresa. Então, a função que faz o organograma da empresa é a função organização. Beleza. Direção. Está lidando diretamente com pessoas. Ele está dizendo aqui, ó, vocês vão passar. Ele está motivando essas pessoas. Então, o foco da função direção são as pessoas. E quais são os termos? Liderar as pessoas, se comunicar com as pessoas, instruir as pessoas, motivar as pessoas, coordenar as pessoas, dar ordem às pessoas. Por que coordenar está com um asterisco aí, professor? Porque coordenar, às vezes, também aparece na função organização. Quando ela desenha a estrutura, ela está deixando as atividades de uma forma que facilita a coordenação. Então, pode-se dizer que ela facilita a coordenação, a função organização. Certo? Cuidado com essa palavrinha aqui, coordenar. Beleza? Controle. Ele está com a lupinha aqui, ó. Ele está verificando, analisando, vendo se tudo está correndo como foi planejado, se os resultados estão sendo alcançados. Então, o foco da função controle é nos resultados. Fica sempre medindo os resultados para saber se está correndo de acordo com o que foi planejado. E os termos associados seria monitorar, avaliar, acompanhar resultados, comparar, medir ou mensurar, estabelecer ações corretivas, padrões ou indicadores. Apareceu isso aqui no enunciado da questão, procura função controle no gabarito. Para finalizar a função controle, trouxe mais uma definição do chavenato, porque está caindo demais isso aqui. Vamos lá. Função controle, definição do chavenato. É a função que monitora e avalia as atividades e os resultados alcançados. Ou seja, o foco aqui é nos resultados.
para assegurar que o planejamento, a organização e a direção sejam bem-sucedidos. Tá vendo aí o que eu falei? Que a função controle perpassa por todas as outras funções? Está aqui, ó. Assegurar que o planejamento, a organização e a direção sejam bem-sucedidos. E quais são as fases do controle? O controle vai estabelecer padrões, vai avaliar, acompanhar o desempenho, vai comparar o desempenho com o padrão e vai estabelecer ações corretivas caso sejam necessárias. Estabelece padrão, certo? Verifica o desempenho, compara o desempenho com o padrão, se for necessário, estabelece ações corretivas. São as fases do controle. Como é que isso funciona, professor? Vamos dizer que você estabeleceu um padrão de acertar 90% das questões. Aí você faz simulados e vê que você está acertando 80% das questões aqui no avaliar o desempenho. Aí você vai comparar 80% com 90%, está faltando 10%. Você vai estabelecer ações corretivas para conseguir alcançar esse padrão aqui. Então você vai ver onde você errou para você corrigir, estabelecer ação corretiva para poder alcançar esse padrão de 90% aqui que foi estabelecido na função controle. Questões agora. Julgue o item a seguir, relativo ao processo de planejamento administrativo e às funções que o compõem. Um dos objetivos da função administrativa de direção é promover o envolvimento das equipes e estimular a motivação das pessoas para o alcance de resultados satisfatórios. Promover o envolvimento de equipes, eu estou lidando com pessoas? Sim. Motivação das pessoas, eu estou lidando com pessoas? Sim. Realmente é função, direção, tudo correto, né? Mais uma. Vou logo para cá. Denomina-se organização a função administrativa que envolve a avaliação de desempenho e o monitoramento. A avaliação e monitoramento a gente vai ver em qual função? Avaliação, monitoramento, função controle, muito bem. Então está errada essa aqui. Errada. Próxima. No processo administrativo, cabe à função controle a comparação entre desempenho efetivo e metas estabelecidas. Tá certo, pessoal? Certo, professor. A gente acabou de ver aqui, né, que o controle, ele estabelece padrões, verifica o desempenho, compara o desempenho com o padrão e, se for necessário, estabelece ações corretivas para que você alcance os seus resultados. Então está corretíssima essa questão aqui, CESP. Mais um agora da FGV. A teoria neoclássica aceita que o planejamento, a organização, a direção e o controle como as funções básicas do administrador. Essas 4 funções básicas, planejar, organizar, dirigir e controlar, para você não esquecer, constituem o chamado processo administrativo, que vai além do ciclo administrativo, pois é dinâmico e interativo, além de cíclico. Olha aí, deu até uma aula. Correlacione as funções administrativas às suas características. E aí a gente vai fazer aqui, né, a relação das funções com as suas características. Função planejamento, organização, direção e controle. Vamos lá. Primeiro, monitorar, ó, a palavrinha-chave, as atividades e corrigir, olha aqui a ação corretiva, os desvios. Qual é a função? Controle 4. Aqui já é 4. Então já elimino aqui a letra A, elimino aqui a letra B, elimino a letra C. Ou é a letra D, ou é a letra E. Próxima, desenhar o trabalho, alocar recursos, coordenar as atividades, é a função organização. Organização é que desenha o trabalho, certo? É que monta a estrutura, desenha o trabalho, monta a estrutura organizacional. E aí deixa as atividades aqui coordenadas. Eu sei quais órgãos estão se relacionando aqui dentro da estrutura organizacional. Coordena as atividades, certo? Então, 2. Mas vamos dizer que você não soubesse essa, porque aqui está a parte da coordenação, né, que eu falei para vocês. Vamos dizer então que você não soubesse. Aqui monitorar é controle. Desenhar o trabalho, vou deixar em branco. Formular objetivos e os meios para alcançá-los. Qual é a função que eu faço isso? Planejamento, professor. Muito bem, então aqui já é 1. Já dá para matar? Dá. Letra E. Aí você já sabe que aqui realmente é 2,
organização, e designar pessoas, dirigir seus esforços, motivá-las, liderá-las e comunicá-las é a função direção, que é ela que lida diretamente com as pessoas. Nosso gabarito, letra E. Muito bem. Continuando, já vou para cá, ó, que eu começo ali é só firula. A função administrativa que atua sobre os resultados organizacionais é o planejamento? Não, professor. Quem tem foco nos resultados é a função controle. Muito bem. Função controle. Está errado essa aqui. Foco nos resultados é a função controle. Próxima. O arranjo das pessoas, dos recursos e das tarefas em uma organização. Então, arranjo das pessoas, recursos e tarefas em uma organização é a atividade típica da função administrativa direção. Quem faz o arranjo dos recursos, das tarefas e a divisão do trabalho das pessoas é a função organização, montando aqui a estrutura da empresa. Então está errada. Errada, não é a função direção. Na função direção você vai lidar diretamente com as pessoas, orientando, motivando, liderando, resolvendo conflitos. Definir os objetivos organizacionais é tarefa típica da seguinte função administrativa. Qual é a função que define objetivos? Facinho essa aqui, né? Função planejamento. Planejamento é que define os objetivos da organização. Objetivos, define metas. CESP 2021 IBGE, supervisor, coleta e qualidade. As funções de organização e planejamento possuem respectivamente foco em. A gente viu que o foco da organização são os recursos. Eu vou alocar os recursos, né, e montar a estrutura organizacional. O foco do planejamento são as ideias. Eu vou planejar o futuro. Eu vou estabelecer objetivos. Eu vou analisar a situação atual e vou estabelecer estratégias ou planos para alcançar esses objetivos e metas que eu defini. E na função direção, o foco são as pessoas. Vou lidar diretamente com pessoas. E o controle, ele foca nos resultados para que tudo ocorra conforme foi planejado e a gente alcance o resultado que a gente queria. Vamos ver agora qual é a alternativa correta, né? Parangarico Tirimihuaru. Letra A, organização, ele quer respectivamente, então tem que seguir na ordem da questão. Primeiro, organização. Segundo, planejamento. Organização, foco em recursos. Planejamento, foco nas ideias. Letra A, organização, recursos. E planejamento, ideias. Já é a letra A, o nosso gabarito. Letra B, pessoas, é direção. Recursos é organização. Letra C, resultados é controle. Pessoas é direção. Recursos, letra D, organização. Resultados, controle. Pessoas, direção. Ideias, planejamento. Realmente, gabarito, letra A de amor. Mais uma. Vou martelar isso aqui no seu juízo, porque isso aqui é importante demais e é básico para tudo que a gente vai estudar no futuro. Isso aqui é importante e cai feita gota serena em prova para você identificar quais são as funções administrativas. O gerente do setor de ouvidoria de um órgão criou o programa Excelência no Atendimento, cujo objetivo é reconhecer a excelência e a qualidade do trabalho de seus funcionários. Os servidores que se destacam no atendimento dos cidadãos que procuram a ouvidoria do órgão são homenageados pelo gerente em cerimônia pública, e recebem dele uma placa ou uma medalha, uma condecoração. Ele está aqui trabalhando diretamente com as pessoas, condecorando, homenageando, né? Na situação acima, o gerente exerce a função administrativa de direção. Muito bem. Questão tranquila, mas você precisava interpretar, né? Difícil aqui era interpretar, saber o que é que ele queria. Então, qual é a função administrativa? Direção, letra B de bola. E aqui a gente finaliza os conceitos iniciais e as funções administrativas. Conceitos iniciais, funções administrativas, linhas gerais, você já aprendeu bem aprendido, certo?
Reflita com o professor HP para que a gente finalize aqui a aula. Tudo bem perder para o oponente. Não dever perder para medo. Senhor Miyagi, olha aí, mestre Miyagi. Então, se você tiver que perder, que seja para o oponente, não perca para o medo. Tem gente que acha que não está preparado e não vai fazer a prova porque fica com medo. Deixa que ele não sabe como é que está a concorrência. Muita gente que eu já conheço disse que eu não ia nem fazer essa prova porque eu achei que eu não estava sabendo nada e passou, certo? Às vezes a avaliação que você tem de você mesmo não é tão correta assim. Não, se você perder para o concorrente, tudo bem, você se prepara para o próximo, mas não perca para o medo. Até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado.